Vistoria em São Januário, reapresentação do elenco, Pablo Berretti, o argentino e hoje grande artilheiro do Vasco da Gama, muito empolgado com o atual momento, e Felipe Coutinho pode estar dando o último passo antes de um retorno ao Vasco da Gama. Tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante, um vídeo bastante movimentado, bastante agitado e, é claro, com muitas novidades a você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todo mundo muito bem informado sobre o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino, falar sobre Coutinho e a grande expectativa de um retorno à colina histórica, falar sobre essa sexta-feira no CT Moacir Barbosa, falar também sobre manhã de vistoria em São Januário. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui, ó, pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, você vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente conta muito com você junto aqui do canal do Gigante Vasco, até porque falta bem pouco para chegarmos aos 110 mil inscritos. Porém, principalmente, você que curte o nosso canal, você que curte o nosso conteúdo, você que vem aqui todos os dias saber de Vasco da Gama através do nosso canal, eu quero não pedir um favor, não uma ajuda, mas eu quero te dar um alô, um toque. O YouTube não está notificando os nossos vídeos, está dando uma segurada no nosso conteúdo por alguns problemas que aconteceram. Então você que está aí do outro lado, vem aqui embaixo, do lado dessa palavrinha inscrever-se, tem um sininho de notificação. O que você irá fazer? Apertar nesse sininho de notificação e nas opções que aparecer, tem personalizada, nenhuma ou todas, você aperta em todas, para que todos os nossos vídeos venham a ser notificados a vocês. A gente conta com isso para que o nosso canal cresça e para que você fique informado muito bem de Vasco da Gama através do canal do Gigante Vasco. Além disso, também, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para o crescimento do nosso canal e a divulgação deste vídeo. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Pois é, ou aliás, foi, né, já que estamos no final dessa sexta-feira, uma sexta-feira bastante movimentada, uma sexta-feira muito agitada, uma sexta-feira como a gente trouxe a vocês no Boa Noite, aliás, no Fala Gigante de hoje à tarde, de representação no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco da Gama ganhou folga através aí de um pedido do próprio Ramon Dias, de uma ordem do técnico argentino após a partida de domingo na Arena Fonte Nova, em Salvador. O elenco descansou segunda, terça e quarta-feira, porém alguns atletas do elenco até foram ao centro de treinamento na terça e na quarta. Dentre os atletas, Dimitri Payet, Rossi e Zé Gabriel. Esses três jogadores estiveram presentes no CT Moacir Barbosa, mesmo com o restante do elenco em folga. O grande motivo é o seguinte: o Zé Gabriel não viajou com o elenco para Salvador, ou seja, realizou as atividades no sábado, porém domingo não viajou com o elenco, não se desgastou com a viagem, não participou das atividades no domingo na Arena Fonte Nova, ou seja, ficou bem descansado e teve que ir treinar na terça e na quarta-feira. Já Rossi e Dimitri Payet, eles foram até o CT Moacir Barbosa nesses 2 dias para melhorar o seu condicionamento físico. Importante trazer aqui a vocês, a última partida do Payet, antes de vestir a camisa do Vasco nesse último domingo, havia acontecido em maio, e a última partida do Rossi, antes de vestir a camisa do Vasco, lá contra o Atlético Mineiro no Maracanã, tinha ocorrido em março. Ou seja, são 2 jogadores que estavam há muito tempo sem atuar profissionalmente por uma equipe, no caso o Vasco da Gama nesse momento. Então o Vasco ainda busca dar um recondicionamento físico melhor a esses atletas. Eles vêm realizando treinos individuais dia a dia no CT Moacir Barbosa e vêm também com sessões extras junto ao Departamento de Saúde e Performance, o DESP do Vasco, fazendo de tudo para recuperar fisicamente o quanto antes, para se recuperarem, né, fisicamente o quanto antes. Ontem, um restante do elenco se reapresentou e hoje todo o elenco já estava no centro de treinamento Moacir Barbosa. Então o Vasco se preparando aí para enfrentar a equipe do Fluminense nesse próximo dia 16 de setembro. 3 atletas não estavam à disposição para Ramon Reu Dias, que no caso era o Medel, que está com a seleção chilena, o Pimenta Rodrigues, que está com a seleção do Uruguai, e o Marlon Gomes, que está com a seleção pré-olímpica sub-23.
Porém, o que aconteceu, torcedor? Nessas últimas horas, tivemos a informação que o Marlon Gomes foi cortado da seleção olímpica sub-23. O motivo? Uma fratura no nariz. Marlon Gomes acabou fraturando o seu nariz, ainda não temos informações mais detalhadas o que motivou essa fratura. Gente, pelo que sabe, essa fratura não ocorreu durante a partida da seleção brasileira sub-23 que aconteceu nesses últimos dias contra o Marrocos. Saiu tranquilo da partida, que pode ter acontecido durante o treino de hoje, ele ter se lesionado, acabado sofrendo essa fratura e ter sido cortado da lista. Ou seja, Marlon Gomes estará retornando, né, ao CT Moacir Barbosa. A fratura no nariz não é algo que tem muito o que fazer, é apenas esperar. Você não imobiliza o nariz, você não faz nada, deixa o nariz lá que vai se recuperar naturalmente. O tempo médio, né, de uma recuperação, uma fratura no nariz, é de 6 semanas. Esse é o tempo médio. Se tratando de futebol, tudo ocorre muito mais rápido. Então a expectativa é que o Marlon fique de 3 a 4 semanas com essa fratura, ou seja, de 3 a 4 semanas, na minha opinião, ainda não é um laudo médico, na minha opinião, o Marlon deve ficar de 3 a 4 semanas impossibilitado de entrar em campo e realizar uma partida profissional do Vasco. Mas nada impeça que ele realize sessões de treinos individuais para manter o ritmo, sessões de treinos na academia. Então o Marlon retorna, não ficará à disposição do técnico Ramon Reu Dias para essa partida do próximo dia 16, muito provavelmente, mas estará no dia a dia no CT Moacir Barbosa. E falando em Ramon Reu Dias, quem deu uma entrevista nessa parte da tarde de hoje foi o atacante Pablo Verrete, porque é importante falar sobre isso, né? A Vasco TV é uma exclusiva. O atacante argentino, que hoje é uma peça fundamental para o Vasco da Gama e muito fundamental, inclusive. Já iremos falar sobre um outro nome que também é muito fundamental para o Vasco, que chegou com o Pablo Verrete nessa janela. O argentino é um nome que, na sua estreia, marcou o gol contra o Grêmio, que deu a vitória ao Vasco São Januário. Logo após o Grêmio, enfrentou o Red Bull Bragantino e marcou um gol de pênalti. Logo após o Red Bull Bragantino, no Rio de Janeiro, contra o Atlético Mineiro, Pablo Verrete cabeceou a bola aqui no rebote, o Serginho fez o gol, ou seja, participou desse gol também. Contra o Palmeiras, o Vasco não fez nenhum gol, ou seja, o Pablo Verrete não participou. E agora, contra o Bahia, o Pablo Verrete fez um gol de pênalti. Ou seja, dos últimos 5 jogos, o Pablo Verrete teve participação direta nos 4 jogos do Vasco. Nos 4 gols que o Vasco marcou, Pablo Verrete teve participação direta em todos. Em 3 foram gols dele, em 1 no rebote, Serginho fez o gol numa cabeçada do Verrete. Ou seja, argentino craque. Argentino que sabe muito bem o que fazer com a bola no pé, com a bola na cabeça, sabe o que fazer dentro da grande e da pequena área. É uma peça importante, e uma peça que é importante também falar. Veio a partir de um pedido do próprio técnico também argentino Ramon Reu Dias. Ramon Reu Dias escolheu a dedo o Pablo Verrete, que foi o artilheiro do campeonato argentino, vestindo a camisa do Belgrano. Hoje é o atacante, é o 9 do Vasco da Gama, mas na entrevista exclusiva que ele deu à Vasco TV, falou exatamente sobre isso, sobre Ramon Reu Dias, o técnico argentino que mudou a vida de Pablo Verrete. O tirou da Argentina, o tirou de um clube não de primeira prateleira do futebol local e o trouxe ao gigante da colina, o trouxe ao Vasco da Gama. Se liga aí nas palavras de Pablo Verrete, atacante hoje, argentino e grande destaque desse sistema ofensivo do Vasco, sobre o atual técnico, também argentino, Ramon Reu Dias. Simplesmente rasgou elogios ao Ramon. Muy bien, me han dado mucha confianza desde el primer día. Se ha notado un cambio en el funcionamiento del equipo, se ha notado un cambio en el día a día en los entrenamientos. Desde que yo llegué percibí eso, una evolución en el equipo. Ya venían de 2 semanas o 3 semanas de trabajo, de adaptación con el nuevo cuerpo técnico, y la verdad que es muy gratificante ver el equipo que evoluciona. Creo que pudiésemos tener algún que otro punto más del partido con Palmeiras, pero bueno, venimos haciendo muy bien las cosas. Sabemos que faltan 17 finales todavía. Es la única manera de lograr el objetivo, es tomarse cada partido como si fuese una final, y creo que este equipo y este grupo está preparado, pues está trabajando de una manera muy seria y muy comprometida. Então, como vocês viram aí, né, de fato, ele elogiou muito o trabalho de Ramon Dias, mas principalmente falou sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, sobre as próximas partidas, sobre as 17 finais que restam para o Vasco da Gama nesse Brasileirão, com o único objetivo, que é claro, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Pablo Verrete fez questão de falar que o grupo nesse momento está preparado e trabalhando de uma maneira muito séria e comprometida para livrar o Vasco de mais um rebaixamento. Então, Verrete aí muito animado, muito feliz com o atual momento na carreira, dessa vez vestindo a camisa do Vasco da Gama. E se Verrete é uma parte importante para o sistema ofensivo,
Uma parte importante também para o meio-campo do Vasco é o Paulinho Magic, como vem sendo chamado. Paulinho Paula. Um reforço que veio e a torcida, batendo. O torcedor vascaíno bateu em Paulinho Paula antes de o conhecer. Eu, sinceramente, duvido lembrar de um torcedor vascaíno ou ter tido pelo menos um torcedor que falou: caraca, o Vasco fez uma baita contratação, trouxe o Paulinho Paula. Eu duvido. E duvido mesmo, porque nem eu pensei que o Paulinho Paula jogava essa bola que hoje joga, né, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Para vocês terem noção, o Paulinho Paula hoje é uma peça mais do que fundamental no meio-campo do Vasco. Hoje o Paulinho Paula, torcedor, é uma peça que não pode sair do meio-campo do Vasco, que fará falta. Jogador que constrói, destrói, arma as jogadas, parte para cima, tem um bom chute fora da área, tem uma bola parada, é um camisa 10. E o Paulinho Paula, em 6 partidas com a camisa do Vasco da Gama, tem números impressionantes. Só para vocês terem noção, desde a estreia do Paulinho Paula, ele é o líder no Campeonato Brasileiro em duelos ganhos por baixo, tem 45 duelos ganhos por baixo em 6 partidas, e ele é o líder em faltas sofridas. Em 6 partidas, Paulinho Paula tem 27 faltas sofridas. Para trazer números gerais, em 6 jogos são 9 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 84% de acerto no passe, 9 dribles certos e 41 bolas recuperadas. Uma média de 6,8 bolas recuperadas por partida. Sendo que teve um gol marcado ainda contra o Palmeiras que foi anulado de uma forma injusta. E se você acha, torcedor, que para por aí, não para, pois foi divulgado através da Data Football, que no caso é uma página de dados e opiniões que fez um levantamento dos jogadores com melhor média de duelos vencidos por jogo nas 4 maiores ligas das Américas, da América do Sul e da América do Norte. No caso, o Campeonato Brasileiro, que é uma liga forte, o Campeonato Argentino, que também é uma liga fortíssima, o Campeonato Estadunidense, que hoje é uma das melhores ligas aí com grandes atletas, e o Campeonato Mexicano. O Paulinho Paula está atrás de nomes como Benteke, Enzo Martinez, John Ares do Fluminense, Reynoso, que é um grande jogador, o Emanuel Reynoso, que já foi até colocado no Vasco da Gama, Machuca Miramon e Cáceres, do Lanús. Paulinho Paula está na 8ª colocação, ou seja, entre as 4 principais ligas do futebol americano, o Paulinho Paula é o 8º nome com mais duelos vencidos por jogo. Uma média de 8,33 duelos vencidos por partida, torcedor. Esse é Paulinho Paula. De refúgio a grande reforço. De jogador desprestigiado a jogador prestigiado. Hoje, ninguém tira a vaga do Paulinho Paula. Nem sequer Dimitri Payet. Você concorda com isso, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Paulinho Paula é um baita de um jogador. Vai fazer falta aí no Vasco da Gama, no caso da sua ausência, mas eu tenho certeza que um atleta que vai ficar muitos anos ainda vestindo a camisa do Gigante da Colina. 1 milhão foi pouco pelo futebol que hoje Paulinho Paula vem jogando, né, no Vasco da Gama. Lembrando, 1 milhão de euros, quase 5 milhões e 400 mil reais. E olha, torcedor, prosseguindo aqui, né, já vamos entrar aí nesse assunto Felipe Coutinho, mas o que eu quero falar com vocês é sobre o que aconteceu na parte da tarde de hoje, né? A gente falou com vocês que logo pela parte da manhã houve uma vistoria em São Januário. O Corpo de Bombeiros foi até o estádio de São Januário realizar uma vistoria. O Corpo de Bombeiros teve que realizar essa vistoria visto o que está acontecendo no Vasco nesse momento. Lembrando, o Vasco na quarta-feira se reuniu com a Procuradoria-Geral da Justiça para tratar do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Nesse termo de ajustamento de conduta, o Vasco colocou a instalação de mascatracas em São Januário, a instalação de reconhecimento facial na entrada de São Januário, a instalação de biometria na entrada de São Januário. Isso fará com que os ingressos físicos venham a ser extinguidos, que você vai entrar ou com o seu dedo ou colocando a face lá na câmera que vai reconhecer o seu ingresso, etc, e você vai entrar. E além de tudo também, outras melhorias dentro do próprio estádio, né, como uma segurança mais bem treinada, um alargamento das ruas ao entorno de São Januário, tudo direitinho o Vasco colocou nesse termo de ajustamento de conduta. Mas além do que o Vasco colocou nessa proposta ao Ministério Público, também teve que ser realizada essa vistoria em São Januário. Essa vistoria faz parte aí, né, desse TAC, faz parte desse acordo que o Vasco está fazendo nesse momento com a Procuradoria-Geral da Justiça para a reabertura dos portões de São Januário. E além
do Corpo de Bombeiros que esteve presente nessa vistoria, houve também a presença do o Procurador de Justiça, Marcos Leal. Ele aí, para quem não conhece, é o coordenador do Grupo Temático Temporário do Desporto. Ele esteve presente acompanhando aí o grupo e acompanhou principalmente os trabalhos por designação do próprio Procurador-Geral da Justiça, que é o Dr. Luciano Matos. Na vistoria dessa sexta-feira foram avaliadas as condições de estruturas como sistema de prevenção contra incêndio e pânico, os postos médicos de São Januário e também as saídas de emergência. De acordo aí com o próprio Marcos Leal, que também participou da reunião da quarta-feira, que foi realizada com Jorge Salgado, Carlos Gilberto Osório, a doutora Gisele Cabreira, era imprescindível essa vistoria que aconteceu na manhã de hoje no Caldeirão. Sobre isso, ele falou assim, ó, abre aspas, é a construção consensual de um conjunto de ações que incrementarão ainda mais as condições atuais de segurança. E ele finaliza a frase dizendo, na realização dos eventos esportivos e na oferta de conforto a todos os espectadores, do estádio. Então o Vasco vai se preparando cada vez mais e a expectativa sim, o otimismo é gigante para que no dia 21 de setembro em São Januário, contra o Coritiba, os portões venham a ser reabertos e haja uma linda festa do torcedor vascaíno. Hoje mais um passo foi dado para que realmente São Januário venha a ser reaberto. E olha, para finalizar o vídeo, falar sobre coisa boa, falar sobre Felipe Coutinho, coisa boa, mas não tão boa assim, porque ainda não é o ideal. Na parte da tarde de hoje, o Felipe Coutinho foi anunciado como novo reforço do Al Duhail, do futebol Qatari. E infelizmente, que ponto, né? Chegou o Coutinho, com todo respeito à Liga Qatari, mas é uma liga que não é fomentada, é muito pouco fomentada, inclusive não é uma liga forte. E o Coutinho sai do Aston Villa, um clube de primeira divisão do futebol inglês, e vai para o Catar. Vai receber muita grana, vai receber muito dinheiro, um contrato aí de empréstimo, ele será apenas emprestado pelo Al Duhail por uma temporada até o meio do ano que vem, e logo após o meio do ano que vem retorna ao Aston Villa. E olha, torcedor, Coutinho hoje tem 30 anos de idade. Coutinho hoje caminha para o fim da sua carreira. E por que eu fiz questão de falar sobre Felipe Coutinho nesse Boa Noite Gigante? Porque muito provavelmente esse será o último passo de Coutinho antes de um retorno ao Cruz Maltino. O Coutinho sempre deixou muito claro, torcedor, que o seu grande desejo era vestir a camisa do Vasco da Gama. Sempre deixou muito claro que o grande desejo da carreira dele era encerrar a carreira no Vasco da Gama. E tudo indica que esse retorno acontecerá o quanto antes. Tudo indica que após essa passagem pelo Al Duhail do futebol Qatari, Coutinho, enfim, retorne ao Cruz Maltino. Essa é a expectativa. Felipe Coutinho hoje foi anunciado por um time do futebol Qatari. Mas a gente espera que no meio do ano que vem, lá na janela do meio do ano, Felipe Coutinho venha a ser anunciado pelo Vasco. A expectativa é grande para Coutinho, quem sabe, diante de uma renovação da Alex Teixeira e Souza, se encontrem no Vasco da Gama. Até porque, é importante falar, Souza foi ao CT Moacir Barbosa no início do ano, conversou com o Paulo Brax, falou que queria passar uma temporada no futebol chinês para se recondicionar fisicamente e encerrar a sua carreira no ano que vem no Cruz Maltino. Então essa é a expectativa. Souza chegando no início da temporada, as chances são reais isso acontecer, e logo em seguida isso, Coutinho no meio de 2024. Te anima, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta, sextou, enfim. E é claro, voltaremos amanhã às 7 horas da manhã com muita novidade, muita informação e muita notícia do nosso Cruz Maltino. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.